Você se lembra daquele nó na garganta? Aquela sensação de que, não importa o quanto você se esforce, o quanto você se doe, no final, você sempre será o que sobra. O que fica para trás. Como se o seu lugar nunca fosse o principal, mas sempre o alternativo. Aquela pontada de que a pessoa que você ama, que você escolheu, no fundo, sempre vai encontrar outro lugar para estar, outra prioridade, e você, de novo, será o esquecido. Essa dor, ela tem um nome, mas a gente raramente ousa pronunciá-lo. Meu nome é William, tenho 77 anos. E levei quase a vida toda para entender por que eu sempre me sentia assim. Porque, para mim, o amor parecia sempre ter prazo de validade, e eu era sempre o que sobrava, o que era deixado de lado. Essa rejeição, ela tem um cheiro, um gosto amargo que a gente carrega, muitas vezes, sem nem saber a origem. Não é um diploma, não é um título que me dá credencial para falar sobre isso. É o tempo, é a vivência, são as cicatrizes de 7 décadas buscando uma resposta. É um padrão, não é? Nós todos fazemos isso. A gente se vê repetindo as mesmas histórias. A gente corre atrás, a gente se doa, a gente tenta ser o melhor em tudo, no trabalho, em casa, com os amigos. Mas no fundo, aquela pontada de que não é o suficiente, de que vai ser esquecido, ela nunca vai embora. Ela fica ali, cutucando. É uma vergonha que a gente sente, mas que não tem coragem de admitir. Você se sente culpado por sentir esse vazio, mesmo com tudo que você construiu? Vergonha de admitir que, mesmo com a casa, o carro, a família, existe um buraco que não dá nome. Uma dor sem nome que te acompanha nas madrugadas silenciosas? Minha história, ela começa cedo. Meu pai, ele tinha outra família. Não era segredo, era só, não falado. Eu era o filho do outro lado, o que não podia atrapalhar. Aquele que tinha que ser conveniente. Lembro de uma vez, eu tinha uns 8 anos. Ele prometeu me levar para pescar no açude. Esperei o dia inteiro na varanda, com minha vara de bambu tosca e uma latinha de minhocas que eu mesmo tinha cavado. Ele nunca apareceu. No dia seguinte, minha mãe me mostrou um recorte de jornal. Uma foto dele, sorridente, com o outro filho, o oficial, pescando no mesmo açude. Grande dia de pesca, dizia a legenda. Para mim, o amor era a ausência. A suficiência era ser invisível. A frase que mais ouvi dele era, não atrapalhe. Ou, vá brincar em outro lugar. Eu aprendi que para ser aceito, eu precisava ser pequeno, silencioso, e nunca pedir nada. Eu precisava ser o que não dava trabalho. Essa foi a minha escola. Essa foi a minha fundação. E eu levei isso para a vida adulta, sem nem perceber. A busca por ser grande, por ser visto, por ser importante, era só uma forma de tentar consertar aquele menino invisível. Eu trabalhei como um louco. Construí uma empresa do zero, com as próprias mãos. Tinha o carro importado, a casa grande, o respeito dos meus funcionários e dos meus pares. Eu era o que chamavam de homem de sucesso. Lembro do dia em que assinei o maior contrato da minha vida. Deveria ser o auge, aquele momento que valida tudo. Aquele momento em que você finalmente se sente cheio. Mas voltei para casa, naquela noite, sentei na minha poltrona de couro na sala vazia, com a taça de uísque mais cara na mão, e senti um frio por dentro. Um vazio que nem o uísque conseguia preencher. Olhei para o relógio de parede, ele marcava 2 da manhã. E eu estava ali, sozinho, com tudo que deveria me fazer feliz, sentindo nada. Apenas a vergonha de não conseguir sentir alegria. E a culpa de não ser grato por aquilo que eu tanto busquei. Nos relacionamentos, era a mesma dança. Eu dava tudo, tentava ser o provedor perfeito, o marido ideal, o pai que meu pai não foi. Mas no fundo, sempre esperava a rejeição. Sempre procurava o sinal de que eu seria esquecido, de que não era o suficiente. Minha primeira esposa, Maria, ela me disse uma vez, numa discussão, William, você está sempre aqui, mas nunca presente. Eu não entendia. Tentava compensar com presentes caros, com resolver problemas. Mas o que ela queria era eu. Era a minha presença, não os meus bens. Meus filhos, eu os amava mais que tudo. Mas eu não sabia como amar de verdade. Eu os cobria de coisas, de oportunidades. Mas o que eles queriam era um pai que estivesse ali, que os ouvisse, que os visse de verdade.
Não um que desse coisas, mas que fosse asterisco. Essa invisibilidade, essa dor contida, eu a repeti. Sem querer, sem saber. A raiva que eu sentia do meu pai por me esquecer, eu a transformei na minha própria ausência para aqueles que mais me importavam. Eu tinha um amigo, o Carlos. Ele era igual a mim, sempre correndo atrás da próxima grande coisa. Comprou um barco, depois um avião. Nunca estava satisfeito. A última vez que o vi, ele estava com 60 e poucos anos, ainda falando de se aposentar para viver de verdade. E eu pensava, Carlos, quando é que a gente vive? Quando é que a gente para de correr atrás do que a gente acha que vai preencher o vazio? Ele estava exausto, mas não conseguia parar. Por outro lado, tinha o José, meu vizinho. Ele não tinha nada disso. Não tinha o carro importado, nem a casa grande. Mas sentava na varanda com a esposa, ria com os netos, cuidava da horta. Ele tinha uma paz que eu nunca tinha visto. Não era sobre o que ele tinha, mas sobre como ele era asterisco. Ele estava presente, ele era suficiente para si mesmo, e para a família dele. E eu comecei a entender que a verdadeira liberdade não estava em ter, mas em ser. Eu achava que liberdade era não ter dívidas, era poder ir para onde eu quisesse, sem amarras. Mas a verdadeira liberdade, eu descobri, é poder ficar asterisco. É não precisar provar nada para ninguém. É não ter que fugir de si mesmo. Suficiência não é ter o suficiente. É sentir que você é o suficiente, exatamente como você é agora. Com suas falhas, com suas cicatrizes, com essa dor sem nome que você carrega. É olhar para dentro e dizer, eu sou o bastante. Presença não é estar no mesmo cômodo. É estar ali com a alma, com o coração aberto, sem a armadura de quem precisa se proteger da próxima rejeição. É entregar-se ao momento, seja ele qual for. A gente busca lá fora o que falta aqui dentro. É um buraco sem fundo. Você compra o carro, mas o vazio continua. Você busca a próxima promoção, mas a vergonha de não ser bom o suficiente ainda está lá, te corroendo. É como tentar preencher um balde furado com água. Não importa o quanto você coloque, a água vai embora. Porque o problema não é a falta de água, é o furo. E esse furo, ele é antigo, ele vem de muito longe. Ele vem de quando você aprendeu que não era digno de atenção, que era fácil de ser esquecido. De quando você internalizou a ideia de que o amor era condicional, e que você precisava lutar para merecê-lo. Você não está sozinho nessa dor sem nome, nesse despertar tardio. Não é fraqueza sentir tudo isso. Pelo contrário, é a maior força que você pode ter. É a coragem de finalmente olhar para o que foi deixado de lado. É a coragem de parar de correr. De parar de buscar lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro. Permita-se sentir. Permita-se parar. Essa é a primeira e mais importante escolha. Se você sentiu que essa conversa tocou em algo dentro de você, se lembrou de alguém que está vivendo essa mesma corrida e essa mesma solidão, essa mesma dor de se sentir esquecido mesmo com tudo. Por favor, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo. Talvez seja a permissão que ele precisa para finalmente parar. Para finalmente olhar para dentro. Para finalmente se ver.